Bom dia, bonito povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra de Deus, valor do exterior e religião pública. São dois temas que a gente vai estudar hoje, bem interessante a gente analisar. Olha, o valor exterior, a gente vê Jesus lá em Lucas, capítulo 11, versículo 39, ele censurando, repreendendo os fariseus dentro desse contexto dos valores exteriores. Eles estavam apresentando para o povo um valor exterior do qual eles não tinham dentro de si mesmo. Jesus também comparou eles a sepulcros caiados, a como túmulos, bonitos por fora, mas por dentro podres. Então, nesse contexto, é o que a gente vai estudar na lição da Escola Sabatina dessa semana, e a palavra de Deus vai falar para a gente que a gente precisamos transformar o nosso interior. Quando a gente transforma o interior da gente, o reflexo ele sai no nosso exterior. Então a gente temos que ter muito cuidado para não apresentar somente o exterior e o nosso interior não estar transformado. Isso é uma religião que não é religião pura. Mas olha só, a gente já recebeu vários elogios, quando a gente se veste bem, quando a gente está com o cabelo bem arrumado, as pessoas dizem, você está elegante hoje, você está muito bonita hoje, você está muito bonito hoje. Mas a gente precisa entender que o verdadeiro elogio, aquele que nos motiva a prosseguir e tudo mais, é o que vem de dentro. A gente precisa entender que a nossa coerência, aquilo que a gente fala, deve estar de acordo com aquilo que a gente anda, com aquilo que a gente veste, que a gente se alimenta, que a gente ouve. Nós, como cristãos, precisamos apresentar diante do mundo um verdadeiro evangelho. E esse evangelho, ele tem as duas partes. Tem que existir dentro do nosso coração uma vida transformada pelo poder de Deus e automaticamente é saltado, é refletido para fora através do nosso exterior. Uma coisa que a gente precisa entender. Olha, Jesus falou lá em Mateus capítulo 5, versículo 14, diz assim: Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. O que é que eu quero falar sobre isso aqui? Jesus falou que a gente somos a luz do mundo. Uma luz, ela é impossível você ver. Quando ela está brilhando, aquele claro ali, é impossível você ver aquela luz ali. Ou seja, é a parte exterior, Jesus falando, nós somos a luz do mundo, a gente precisa levar a esperança ao mundo. Mas essa luz, ela primeiro precisa acender dentro do nosso coração. Quando ela acender dentro do nosso coração, aí sim o reflexo é jogado para fora e precisamos passar essa esperança para muitas pessoas. Dentro desse contexto, eu quero falar algo para você bem interessante. A religião pública. Hoje a gente vê que com a mudança cultural, que defende que a religião deve ser um assunto privado, as práticas de fé tornaram-se cada vez mais focadas no interior. A cultura hoje apresenta isso e eu vejo muitas pessoas, jovens, adolescentes, adultos, velhos, com medo de apresentar a sua religião diante do cenário que a gente vive hoje. A gente não pode expressar nenhuma ação, nem não pode dar nenhuma opinião sobre determinado ponto. A Bíblia fala que isso é errado e a gente não pode expor, porque a cultura impõe algo sobre a gente que a gente não pode falar nada. Mas a gente sabe que a religião, ela precisa ser pública, a gente precisa passar isso. A gente vê muita gente hoje, as orações para a refeição, quando está em um restaurante, fecha os olhos, não mexe a boca, parece que tem medo, vergonha de orar ao Senhor ali. Enquanto a gente vê Daniel lá no seu quarto, 3 vezes ao dia, na janela do seu quarto ali, ele orava, ele clamava a Deus em voz alta, ele apresentava um Deus verdadeiro, ele mostrava que ele servia um Deus verdadeiro através do exterior, e o interior dele também, quando o interior dele estava cheio, ele vivia o ordinário, o extraordinário surgia na vida dele. Então a gente precisa fazer isso. Agora olha só, a comunhão com Deus, orações silenciosas de entrega e até mesmo conversas respeitosas sobre espiritualidade são práticas muito boas. O perigo surge quando pequenos hábitos criam uma mentalidade como o seguinte: não compartilho essa parte da minha vida, é minha privacidade. Enquanto a gente sabe que o nosso testemunho, aquilo que a gente vive de acordo com a palavra de Deus, precisa saltar para outras pessoas aprender que isso aconteceu, que é verdadeiro e que transformou a vida de muitas pessoas. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, Jesus dá a missão, a grande missão que ele deu para cada um de nós. Ele diz que a gente tem que ir por todo mundo,
ser testemunha a todas as nações. Lá em Atos também eles falam isso, que o evangelho se espalhou de uma forma tão grande, eles foram testemunha, eles apresentavam a mensagem de esperança a todo mundo através do interior, do exterior, transbordava de alegria ali. Então a gente precisa apresentar diante dessa sociedade que a gente vive hoje, que impõe uma regra de a gente silenciar o evangelho, nos silenciar, enquanto a gente precisa levar a mensagem de esperança. Enquanto a gente calarmos diante dessa sociedade, muitas pessoas vão deixar de conhecer o verdadeiro evangelho de Deus e vão deixar de aprender as maravilhas do poder de Deus. Mas para isso, precisamos, a cada manhã, a cada instante, nos encher da palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 2, Jesus fala que ele é a luz do mundo. Quem segue ele jamais andará nas trevas. E lá em Mateus capítulo 5, versículo 14, ele fala que nós somos a luz do mundo. Mas tem uma coisa, toda luz precisa de alguma coisa para ela estar acesa constantemente. Nós somos a luz, mas sem a luz que é Cristo Jesus, nós não podemos brilhar. Precisamos nos encher da palavra de Deus, no alimento de Deus, porque Salmo 119, versículo 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia, ela vai nos encher de luz e podemos assim encher o nosso interior e essa luz transbordar para salvar muitas pessoas. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã e eu convido vocês a orar nesse exato momento. Querido Deus e majestoso Pai, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio da Tua palavra, que o Teu Santo e Bom Espírito venha habitar em nosso coração, para que possamos ser luz em um mundo de trevas. Obrigado por tudo, te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.